culto de domingo, dando início a mais uma semana, agradecendo por ter finalizado, graças a Deus, em paz a semana que passamos. Hoje quem trará a nossa mensagem é o Diácono Laércio, com o tema Ser um cristão fiel até a morte. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 10. Amém? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Glória a Deus. Vamos estar iniciando o nosso culto com oração. Amém. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Abençoa este culto, faça-se presente sobre nós, Pai. Desça com seu Espírito Santo, Senhor. Usa-os, Pai. Usa o grupo, Senhor, através do seu louvor. Usa o pregador, Senhor, através da sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Enche-nos, Senhor, de bênção, Senhor. Enche-nos de paz neste domingo, Senhor. Que esse culto seja um culto abençoado, Senhor. Venha repreendendo toda a seta, Senhor. Repreende, Senhor, toda obra de Satanás que queira impedir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, este culto, Senhor. Faça-se presente neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Fale conosco, Senhor. Fale conosco através da nossa palavra, Senhor. Eis-me aqui neste lugar, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glória seja dada a ti, meu Deus. Santo és tu, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a adorar o nosso Senhor com os louvores. Eu vejo o Rei da
Vamos continuar ofertando ao nosso Senhor agora com as nossas ofertas, amém? Peço que os irmãos orem conosco, mediante essas ofertas, mediante a tudo que estamos entregando ao nosso Senhor nesta noite, amém? Senhor Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, por estar aqui, Senhor, primeiramente, Senhor, entregando o meu louvor a Ti, Senhor. Por estar aqui, Senhor, ofertando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E te glorificando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agora, este momento, Senhor, é um momento da oferta, Senhor. Vem abençoando, Senhor, aqueles que estão te ofertando neste momento, Senhor. Abençoa, Senhor, os seus celeiros, Pai. Dê condições, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqueles que não têm, Senhor, venha sustentando, Senhor. O Senhor é o Deus que abre portas onde não tem portas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta oferta seja para a sua casa, para a sua obra, Senhor, para a manutenção do seu lar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos e te ofertamos neste momento, Senhor. Amém. Bem-vindo aqui.
nós o teu Espírito, Jesus. Estamos aqui, Senhor, de pé na sua presença, Senhor. Abra os céus, Pai, abra os céus diante de nós. De pé na presença do Rei, a glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Temos esperança em Ti, Pai. Só temos esperança em Ti, Jesus. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Amém, irmãos? Saúde os irmãos na gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a portar de pé. Eu quero ler o irmão Felipe leu apenas o versículo 10. Eu quero ler do versículo 8 até o 11. Para a nossa mensagem nessa noite: como ser um cristão fiel até a morte. Como ser um cristão fiel até a morte. Diz assim a palavra de Deus, mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Louvado seja Deus. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão algum de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, ó Senhor, essa palavra que foi colocada ao meu coração, estou aqui para partilhar, Senhor, para compartilhar com meus irmãos, em um momento tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Essa palavra falou muito ao meu coração, e essa passagem da igreja de Esmirna, ela nos ensina, Senhor, como nós podemos ser um cristão fiel até a morte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender e que possamos sair daqui edificados por Ti, Senhor. Ó, Senhor, eu me coloco na Tua presença, porque eu sei que nada sou, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, me usa, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade. Eu mais uma vez agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Ontem não pude estar aqui, mas graças a Deus hoje estou aqui com a graça e com a misericórdia do nosso Senhor. Amém? Eu escolhi esse tema, como ser um cristão fiel até a morte, em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, O espírito da morte rondando as pessoas ainda nessa pandemia, indo a óbitos. Pessoas, essa semana mesmo perdi um amigo meu da época de colégio, Fiquei muito triste, que a gente, nessa época, a gente andava sempre juntos, E soube da notícia do falecimento dele, que Deus tenha misericórdia da família e conforte o coração dos filhos, da esposa. Então, a pergunta que não quer se calar: é possível ser fiel até a morte no momento, nesse mundo, carimbado aí talvez pelo relativismo, Será que é possível, Uma pergunta que fica a interrogação para cada um de nós,
Será que é possível ser fiel? Deus, ele nos convoca a essa fidelidade, né? Nós temos que ser fiel a Deus, porque Ele já foi fiel conosco, né? Fazendo o seu sacrifício na cruz. O sofrimento revela, meus irmãos, quem é fiel e quem é conveniente às vezes. Nós precisamos sempre prestar atenção nisso, né? O sofrimento, né, que nós estamos passando, né, dá a entender quem é fiel e quem está vivendo por conveniência num mundo tão caótico e nessa crise tão, né, tão terrível que nós estamos vivendo. E nessa carta, nessa mensagem para a igreja de Esmirna, pelo apóstolo João, aqui vemos uma igreja sofredora, meu irmão. Vemos uma igreja perseguida, uma igreja pobre numa cidade rica. Nós imaginamos assim, né? Uma igreja pobre assim em termos financeiros, mas numa cidade rica que nem São Paulo, né? Mais ou menos assim, né? Uma igreja caluniada, uma igreja aprisionada, entretanto a própria morte, né? Enfrentando a própria morte, né? Mas uma igreja fiel, né? E essa fidelidade, né, recebe elogio do Senhor. Nós sermos fiéis ao nosso Deus nesse momento, nós recebemos o elogio do Senhor. Talvez as pessoas não conseguem ver, né? As pessoas assim no nível da carne não conseguem ver, mas no nível espiritual você consegue ver, né, os elogios de Deus para a sua vida, meu irmão. É possível sim a gente ser fiel, até se possível morrer no momento em que nós estamos atravessando. Nós já perdemos irmãos que se dedicou a vida toda ao Evangelho de Cristo, mas já se foram, entendeu? Então, é possível sim ser fiel até a morte. Uma igreja também pobre, numa cidade rica, igual eu falei, né? Ser pobre não é nenhum defeito não, irmãos, né? A cidade de Esmirna, né, era uma cidade a mais bela da Ásia Menor, né? E Esmirna era uma rival da cidade de Éfeso, né? Uma igreja que enfrenta a morte, meus irmãos, numa cidade que havia morrido e ressuscitado, né? No relato bíblico aqui fala que ela havia morrido e ressuscitado. Louvado seja Deus. E isso traz de um grande aprendizado para cada um de nós nessa noite, né? Uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma. Esmirna era uma cidade fiel a Roma, né? Nos tributos e tudo, né? Nós precisamos aprender, né? Aprender a ser fiel, a ter essa fidelidade com Deus. Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. E é isso que eu quero transmitir para os irmãos hoje, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, que nós precisamos ter essa fidelidade com Deus, embora esteja tudo virado de cabeça para baixo, meus irmãos. Precisamos disso, ter isso nas nossas mentes, embutido nas nossas mentes, para nós sermos fiel a Deus. Não fazer tipo, né? A gente vê as coisas, diuturnamente eu encontro com pessoas, né, no Uber aí, que eu trago uma palavra. Deus, ele me usa muito, sabe? Deus tem usado e cada vez mais, né? Eu tenho até aprendido com isso também, né? Uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos, né? Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos famosos em todo mundo se reunia lá. Jogadores disputavam uma coroa de louros para os crentes dessa cidade. Jesus prometeu uma coroa da vida, meus amados. É essa coroa que nós precisamos, e através disso nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e até a própria vida, amados, né?
Ser cristão em Esmirna tinha esse risco de perder os seus bens e até a própria vida. Essa igreja pobre, né, caluniada e perseguida, só recebia elogios de Cristo, amados. Né? E é assim que tem que ser. Nós também, né, a gente vai ser, nós podemos ser pobres, nós podemos ser caluniados, nós podemos ser perseguidos, não tem problema nenhum, amados, porque Cristo, né, Cristo está conosco, louvado seja Deus. A fidelidade até a morte era uma marca dessa igreja, e nós precisamos aprender isso em tempos que nós estamos vivendo. E como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis? Como podemos? Nós precisamos, a cada dia, né, ter eu sempre tenho falado, sempre ter esse contato com Deus, né? E depende muito das nossas orações, né? A oração é a chave do negócio, meus amados. Nós precisamos ter esses momentos em que nós temos o vertical com Deus. A fidelidade, meus amados, é um princípio básico da vida cristã. A fidelidade é o princípio básico. Você não consegue ser um cristão se você não tiver fidelidade a Deus, né? Hoje os maridos e as esposas estão quebrando esses votos, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas viviam muito bem, de repente estão se separando, estão, né, se divorciando. A gente vê muito isso, né? Os pais também quebrando os votos com as famílias, né, com os filhos. A gente vê muito isso, meus amados. Os crentes também estão quebrando os votos da profissão de fé, aquela profissão que nós fizemos antes do batismo. Como ser um crente fiel em tempos de prova, meus amados. Como ser um crente fiel em tempos de prova. Primeiro, não tendo uma visão desromantizada. Nós não podemos ter essa visão desromantizada da vida. Nós precisamos, a cada dia, né? E aqui fala assim, ó, em primeiro lugar, a igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova, e o futuro imediato era o mais sombrio. E aqui diz aqui 4 coisas nesta carta que precisamos destacar, meus amados, para querermos ter uma visão, para não querermos ter uma visão desromantizada da vida. Diz assim, ó, a tribulação, amado. Se você ainda não passou por tribulação, se tudo está bem com você, então algo de errado tem, porque a tribulação é uma prova dioturnamente para o cristão. A ideia de tribulação é um aperto, é um sufoco, é um esmagamento. A igreja de Esmirna, ela estava sendo espremida debaixo de um rolo compressor. A pressão, amado, a pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja, e a força da circunstância procurava forçar a igreja a abandonar sua fé. Muitas vezes, amados, quando nós temos uma tribulação, e às vezes chega até a gente querer abandonar a fé, mas nós temos que ser perseverantes, amados. Nós temos que ser perseverantes no meio da tribulação, porque no meio da tribulação você consegue aprender alguma coisa. Louvado seja Deus. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados, né, e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. Já pensou um negócio desse? E quando essa pressão chegar no seu encalce, o que você vai fazer, amados? Se você não tiver essa fidelidade com Deus, na primeira você vai desistir, meu amado. Você vai desistir. Então, a tribulação, para nossas vidas, nós sempre aprendemos com a tribulação. Como entender, amados, o amor de Deus no meio da perseguição. Como entender o amor do Pai para cada um de nós no meio da tribulação. É a palavra que tem que ficar aos nossos corações, e nós refletimos muito sobre isso. Em segundo lugar, eu falei da pobreza. A pobreza, meus amados, não é uma maldição. Não é uma maldição.
A pobreza, ser pobre, você tem o poder aquisitivo baixo, ou você ter só o necessário, não é maldição não, porque Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres, está lá em Lucas 6, 20. Bem-aventurado, feliz é os pobres, meu amado. Então, se você não tem um poder aquisitivo elevado, só tem o necessário, se contenta com isso e dá glória a Deus. Né? Eu vejo sempre o pastor Douglas falar aqui, né? Quando você vai trabalhar, às vezes você vai enfrentar aí, nessa pandemia toda, até o metrô lotado aí, mas dá glória a Deus que você está empregado, meu amado. Você tem o necessário e Deus está te guardando. Deus está te guardando porque quando eu fiquei trancafiado em casa, 3 meses sem trabalhar, Deus falou comigo, vai para o Uber trabalhar. E eu fui, eu estou aí, ó, dia 10 agora faz 1 ano que eu estou trabalhando no Uber. Mas eu estava com medo de enfrentar aí Deus falou assim comigo, pode ir que eu vou te guardar do homem mau e vou te guardar do contágio. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Então, meus amados, é essa palavra que veio ao meu coração, né, para que a gente possa, mesmo a gente sendo pobre, nós somos felizes, amados, ainda mais tendo Cristo Jesus ao nosso lado, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso, meus amados. Terceiro lugar, se você não foi difamado ainda, a pessoa falar de você, difamação, né? Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, meu amado. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é acusador. O diabo, ele é acusador desde o princípio. E ele é o pai da mentira. Muitas vezes, amados, as pessoas inventam mentira a seu respeito para te difamar. Muitas vezes acontece isso. E se você não se deparou com isso ainda, pode ter certeza que um dia você vai se deparar. E essa palavra está falando para você ficar firme e perseverante, porque o diabo sempre vai ser acusador. Ele é acusador desde o princípio, louvado seja Deus. Nós sabemos disso, né? Então, se você ainda não se deparou com essa difamação de algumas pessoas, que é usado pelo inimigo, pode ter certeza que um dia você vai se deparar. Então, né, a gente tem que ser perseverante a Deus e ter esse contato, ter essa fidelidade com Deus, louvado seja Deus. Nós precisamos de fidelidade, amados, em meio ao caos que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Não seja crente fazendo tipo, não. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E em quarto lugar, a prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala do túmulo, meus amados. É aquela pressão que você recebe antes de você ir para... antes de você morrer. Os romanos não cuidavam de seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, de pestilência ou de lepra. Olha que situação. Olha que esses irmãos aí estavam enfrentando na igreja de Esmirna, né? Então se você ainda não tem ideia de que pode vir, a gente sabe que vai vir coisas piores aí, mas a gente tem que saber, mediante a palavra, estudar a palavra, né? Mergulhar na palavra de Deus, para que a gente possa suportar todas essas situações. Segundo lugar, sabendo que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo, meus amados. Deus, ele vê nós de uma maneira diferente, a gente tem que saber disso. Está lá no versículo 9, né? A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Pobre porque os crentes vinham das classes mais baixas, assim como nós que moramos na periferia. Pobre porque muitos dos membros eram escravos, meus amados. Pobres porque seus bens eram tomados e saqueados. Muitas vezes não fazem justiça conosco. Muitas vezes eu não perdi meu carro aí, ó, um carro de 36 mil. Me levaram até agora, não recebi nada, né? Um ladrão pegou, me abordou e levou. Um ladrão não, oito rapazes, né? Aí acionei o seguro não me pagou. Eu tive que ir para a justiça, né? E estou esperando.
Mas louvado seja Deus por isso. Sabe por que eles fizeram isso comigo, meus amados? Porque era na semana que eu ia ser ordenado a diácono. Esse relato que eu tenho para você, ser cristão não é fácil, mas eu estou perseverando firme. E sei que um dia, eu sei para onde que eu vou um dia, louvado seja Deus. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração, meu amado. Eu tenho que ter essa convicção dentro do meu coração e saber que tudo que acontece aqui, isso aqui vai passar, eu estou aqui só de passagem, mas o que me aguarda é o céu, louvado seja Deus. É isso que nós temos que ter em mente, nós temos que ter a convicção, nós temos que ter a certeza, louvado seja Deus. Amados, não é fácil servir a Deus em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas a palavra que sempre meu pai falava, e eu ficava olhando para o meu pai assim, falava assim, meu pai quer falar difícil, seja perseverante até a morte, meu amado, até a morte. A morte está rondando aí, o espírito da morte. Tem muitas pessoas que não estão morrendo de Covid, estão morrendo da pressão psicológica às vezes. Mas ser fiel, mano, tenha fidelidade com Deus. Tenha fidelidade que eu tenho a certeza absoluta que nada vai acontecer contigo. Louvado seja Deus. Embora a igreja fosse pobre financeira, era rica em recursos espirituais. Nós temos que ser rica, meus amados, em recursos espirituais. É isso que nós temos que desenvolver os nossos dons. Eu acho que cada um daqui, que está aqui nessa noite, cada um tem um determinado dom. Desenvolva seu dom, meu amado. Desenvolva seu dom, não enterra não enterra seu dom não, desenvolva ele, pede a direção de Deus e desenvolva seu dom, que aí você vai ser rico em recursos espirituais, eu tenho certeza disso. A igreja não tinha tesouro na terra, mas tinha tesouro no céu, era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus, é assim que nós temos que ser. A riqueza de uma igreja não está na pujança do seu tempo, meus amados, não está aqui na argamassa não, na aparência, né? Na beleza dos seus imóveis, na opulência do seu orçamento, na projeção social dos seus membros. A igreja de Laodiceia considerava-se rica, mas Jesus disse para ela que ela era pobre e nu. Então, que adianta, amados? A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta, louvado seja Deus. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, ela era rica. É assim que tem que ser, amado. Nós temos que ficar à disposição do Senhor, nós temos que ficar da dispensação do Espírito Santo, louvado seja Deus. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia o homem pelo ser. O ter não adianta nada, nós temos que ser servos diante de Deus, louvado seja Deus. Nós temos que pedir isso, essa paciência, esses frutos do Espírito, para que nós possamos ser servos, meu amado. Não é fácil ser servo no momento que nós estamos vivendo, não. Mas nós temos que pedir isso para Deus, né? Pedir dioturnamente isso para Deus. Importa ser rico para com Deus, importa juntar tesouros no céu, não importa ser rico para com Deus. A riqueza faz parte do contexto. Mas, irmãos, nós temos que ajuntar tesouro no céu. Não importa ser como Pedro. Pedro falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Olha só que, quando ele se deparou com aquele coxo, ele falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Nós temos que ter isso. Temos que ter isso e pedir. Se você ainda acha que não tem, você pede para Deus, que Deus é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, louvado seja Deus. Nós não podemos ser ricos com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras. Podemos desfrutar, meus amados, nós temos que desfrutar das riquezas de Cristo. Tem muitas pessoas que não desfrutam dessas riquezas insondáveis que Cristo proporciona para nós. Meus amados, eu estou aprendendo muita coisa, louvado seja Deus. Estou aprendendo muita coisa com isso de desfrutar das coisas que Deus me proporciona. Eu tenho que desfrutar,
que a vida passageira passa muito rápido. Antes eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu já estou quase 60, meu amado. Passa muito rápido. Mas graças a Deus, de 11, 12 anos para cá, eu estou na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que sempre estar com essa fé em Cristo, né? Nós temos que pedir esse aprendizado de Cristo. Terceiro, estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Nós temos que aprender, irmãos, a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. E para fazer isso, nós temos que eliminar algumas coisas da nossa vida. Né? Nós temos que eliminar algumas coisas dessa vida. A igreja de Esmirna, aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se preciso for. Não é ser fiel até o último dia de vida, não, meu amado. Que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, se convertem no leito de uma enfermidade. Nós temos coisas para fazer para Deus ainda. Eu tenho um sonho tão grande dentro do meu coração, que chega até a arder no meu peito. Eu já falei algumas vezes aqui. E eu estou orando que essa promessa vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Né, de fazer algo para Deus. Eu vou fazer ainda muita coisa para Deus, ainda que eu não fiz nada ainda. Não fiz nada. Mas só que Deus tem que esperar o tempo certo, né, de Deus dar o feedback para a gente fazer, né, as coisas para trazer pessoas a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir morrer a negar a Jesus. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi da cruz até a coroa. Essa linha também foi traçada para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, meus amados. A vida de Esmirna, assim, é a candidata à morte. Né? Falar que nem o apóstolo Paulo fala, morrer em Cristo é viver, amados. Não se espanta não se espanta com tudo que está acontecendo. Tenha essa fidelidade a Cristo Jesus. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Não venda, meu amado, o seu Senhor por dinheiro não, como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilha, assim como fez Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, igual fez Acã. Seja fiel, meu amado. Seja fiel, ainda que isso lhe custe seu namoro, seu emprego, seu sucesso, seu casamento, sua vida. Jesus diz: aqueles que são perseguidos por amor a Ele são bem-aventurados, são felizes, meu amado. O servo não é o maior do que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Jesus e também nos perseguirá. O mundo perseguiu a Jesus Cristo e também vai perseguir a gente, você pode ter certeza. Então, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Paulo também diz assim, a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Está lá em Filipenses 1,29. Então, meus amados, nós temos que ter essa fidelidade em Cristo em qualquer circunstâncias, né? Nós temos que ter essa fidelidade, sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco. Jesus sabe, meu. Não adianta a gente fazer tipo, não adianta, Jesus sabe. Jesus conhece o nosso coração. Eu não conheço o coração de nenhum que está aqui, mas Jesus conhece, louvado seja Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas, louvado seja Deus. Jesus permite, meu amado, o sofrimento com um propósito para lhe provar, assim como aconteceu comigo, e não para te destruir. É para te provar, amado, não é para te destruir. Quando
o sofrimento vir para você, ele tem um propósito, você pode ter certeza disso. Não fique murmurando não, viu? Não murmura não. Dá glória a Deus e segue em frente. Louvado seja Deus. Jesus controla tudo o que sobe em a sua vida, né? Jesus controla tudo. No sofrimento, meus amados, pode nos atingir, exceto com a sua expressa permissão. Deus às vezes permite coisas acontecer, né, na nossa vida. E a gente tem que entender isso, né, que é para nosso crescimento, louvado seja Deus. Ele adverte os crentes de Esmirna sobre o que está por acontecer. Ele fixa um limite ao seu sofrimento. Jesus sabe quem está por trás de todo o ataque à sua vida. Ele sabe, amado. Se você está tendo algum ataque do inimigo, Jesus sabe, entendeu? Então, confia e tenha essa fidelidade a Ele. Louvado seja Deus. Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge. Por isso, pode nos fortalecer. Jesus Cristo, Ele nos fortalece a cada dia, amados. A cada dia, Ele dá o fortalecimento necessário para cada um de nós. Ele também enfrentou a tribulação. Ele foi homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele foi pressionado pelo inferno. Ele suportou a pobreza. Não tinha onde reclinar a cabeça, meus amados. Jesus era assim. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele foi caluniado. Chamaram ele de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido e pregado na cruz. Ele passou pelo vale escuro da morte, meus amados. Ele enfrentou nas entranhas da morte e a venceu. E se ele venceu, meu amado, você estando com ele, você vai vencer também, meu amado. Esteja certo disso, mas confia e tenha essa fidelidade que a igreja de Esmirna tinha, até a morte, meu amado. Não temas, meu amado, não temas. Não temas. Ele tem poder para consolar, porque ele foi tentado como nós, mas sem pecar. Ele pode nos socorrer, porque trilhou o caminho do sofrimento e da morte e venceu. Ele é eterno, meu amado, ele é eterno. Ele é o primeiro e o último, aquele que nunca muda e que está sempre conosco, louvado seja Deus. Ele é vitorioso, meu amado. Ele enfrentou a morte e a venceu. Ele destruiu aquele que tem poder da morte e nos promete vitória sobre ela, meu amado. Fique certo disso. Ele é galardoador. Ele é galardoador. Ele promete a coroa da vida para você, meu amado, para os fiéis, e vitória completa sobre a segunda morte para os vitoriosos, amados. Nós temos que confiar nisso, ter a convicção aí dentro do nosso coração. E para concluir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja, meu amado, que somos nós, tem a necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. Nós não cantamos aí, nós precisamos desse sopro do Espírito, louvado seja Deus. Nós precisamos, meu amado, para a gente enfrentar essas coisas que hão de vir. A palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida. Nós somos candidatos à vida eterna, meu amado. Fique certo disso, né? Sob a tribulação, sob a pobreza, sob a difamação, continue fiéis, não olhem para o sofrimento, não olhem para o sofrimento que está nos assolando aí, meu amado, mas para a recompensa, louvado seja Deus. Só mais um pouquinho de tempo, ouviremos o nosso Senhor nos chamando de volta para casa. Vinde benditos do meu Pai, entre na posse do reino. Aqui tem mais morte, nem prato. Aqui não vai ter mais morte, nem pranto, nem dor, nem luto, meu amado. É isso aí que nós estamos esperando. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Podemos enfrentar a morte aqui nesse momento, né? Até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte. Louvado seja Deus, está no versículo 11. E entraremos no céu,
que é a coroa da vida, louvado seja Deus. Podemos precisar ser fiéis até a morte, mas então a segunda morte não poderá nos atingir, amados. Podemos perder a nossa vida, podemos até morrer de Covid, não tem problema nenhum, mas morrer com Cristo Jesus, louvado seja Deus, nós temos certeza, nós temos que ter essa convicção, louvado seja Deus. Mas então a coroa da vida nos será dada. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa noite. Que Deus, se você ainda tiver palpitando a dúvida dentro do seu coração, meu amado, eu quero orar com você nesse momento. Se põe de pé, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que falou muito ao meu coração. Abençoa, Senhor amado, a quem esteve aqui ouvindo essa palavra direta do trono, Senhor. Ó Senhor amado, venha perdoar, é com perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor, para que nós podemos ser fiéis a Ti, Senhor. Abençoa cada irmão presente aqui, Senhor amado. Abençoa a vida, Senhor amado, dos irmãos aqui da Igreja do Parque São Rafael, Senhor. E que nós possamos a cada dia estar perto de Ti, Senhor. Tira da nossa vida, Senhor amado, tudo aquilo que nos impede. Tira toda a pedra de tropeço, Senhor, para que a gente seja fiéis a Ti, Senhor. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor amado. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. E abençoa, Senhor. Nos abençoa, dê uma semana, Senhor amado, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. E que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar.
Senhor. Mas ainda é bom crescer. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Ouve ao Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos os pedidos de oração nessa noite, nós iremos interceder por essas vidas. O Dona Ivan Piccolo, ele pede oração pelas suas filhas, a Vitória e a Maiara, e pelos sobrinhos, né? O Caio, o João Pedro, a Larissa e a Belinha que está para nascer, né? E pede também o pastor Douglas, oremos pela vida do pastor Douglas, da Simone. E o Dona Ivan, ele pede oração pela sua mãe e pela sua tia Maria José. E pela família deles, que é o João Piccolo, pelo José Piccolo e sua família, para que o Senhor esteja confortando, fortalecendo, curando os enfermos, operando a cada dia. Oremos também pela Débora, pelo Ronaldo e pelo Mateus, pela família da Lígia, pela família da Daiane, pela Rosária, que é a mãe da Larissa, e a sua avó Lourdes. Oremos pelo Lucas, filho da Alcione. Oremos também pelo Aparecido Francisco, que está na UTI com Covid. Oremos, pedido da irmã Sandra, pede pela saúde da Marina. E a Bianca pede pela vida dela e de seu irmão Léo. Também peço oração pela vida do meu filho, da minha nora Larissa, que o Senhor estenda as mãos sobre cada um e dê a bênção. Curvemos nossas frontes, estendemos nossas mãos e oremos por estes pedidos. Pai Santo e poderoso Deus, Deus de eterna glória, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai, pedindo pela vida da Vitória, pela vida da Maiara, que o Senhor sustente e ampare, que o Senhor fortaleça e os guarda. Pela vida do Caio, do João Pedro, da Larissa, ó Pai, colocamos em Tuas mãos os Teus cuidados. Abençoa essa gravidez, ó Deus eterno. Pai, cuide dessas vidas, opere em cada coração, soluciona cada problema, trabalhe em cada vida. Pela vida do pastor Douglas, da Simone, Pai, cuide dos Teus servos. Pai, sustente, ampara, fortaleça e os guarde. A mãe do Dona Ivon, a sua tia, ó Deus eterno, nós colocamos aos Teus cuidados, ao Teu trabalhar, na vida do Doni, ó Deus eterno. Trabalhe em cada ser, trabalhe em cada família, sustente, ó Deus eterno, faça obra na vida do João Piccolo, José Piccolo e sua família. Pai, nós entregamos em Tuas mãos aos Teus cuidados o mover do Teu Espírito Santo, o Teu agir, ó Pai,
trabalhe na vida da Dayana, na vida, ó Deus eterno, da sua família, da Lígia. Entra com o teu poder, faça obra em cada coração, na vida da Débora, do Ronaldo, do Mateus. Pai, nós entregamos cada vida aos teus cuidados. Também te peço, ó Deus eterno, pela vida da Rosária, da Dona Lourdes. Pai, nós entregamos em tuas mãos, aos teus cuidados, pela vida do Lucas, ó Pai. Entra com o teu poder, visite, ó Deus eterno. Pedimos a bênção sobre o Aparecido, ó Deus eterno, que está internado na UTI. Entra com o teu poder, faça obra, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuide de cada vida, fortalece e ampare, ó Deus eterno. Pedimos a bênção, os pedidos da irmã Sandra, pela saúde da Marina, ó Deus eterno, pela vida da Bianca, pela vida do Léo. Cuide de cada alma, ó Deus eterno. Entra com o teu poder, faça a obra, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pela vida do meu filho, da minha nora, que o Senhor estenda a tua mão de poder onde estiver, que teu Espírito Santo vai trabalhando, vai repreendendo todo mal, tudo aquilo que não agrada a ti, ó Pai, vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, dê a bênção, dê a cura, dê a restauração, ó Deus eterno. Faça obra em cada vida. Também te peço pela vida da Maiara, meu Pai, coloque essa jovem em tuas mãos, aos teus cuidados. Liberta, Deus eterno, de toda a opressão do mal. Faça obra na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Resgata-la do lamaçal do pecado e traga a tua casa de oração. Ó Pai, a cada pedido, a cada um que roga as orações, nós entregamos em tuas mãos. Deus, tira do mundo de pecado e traga para a tua presença, para que sirva ao Senhor. E que cada um de nós, ó Pai, que tenhamos uma semana de paz, uma semana protegida e guardada pelo Senhor a cada dia. Trabalhe em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor sustente, que nós venhamos ter uma semana de paz, de bênção, protegida e guardada pelo Senhor. E que no sábado retornamos à casa de Deus para aprendermos da palavra. E agora despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.